Olá, amante do idioma, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma coisa linda chamada regência verbal. Quase não cai regência verbal em provas de concurso, né? O pessoal sempre brinca e fala que despenca. Muitas vezes cai em 2 exercícios de uma prova só. Então, olha só, para que eu entenda a regência verbal, é necessário que você saiba o que é verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, certo? Qualquer dicionário traz a regência dos verbos. Sim, mas existe um dicionário muito bom de regência verbal, chamado Dicionário de Regência Verbal, de um autor chamado Celso Pedro Luft, uma coisa assim. Se você quiser adquirir para o seu investimento, tudo bem. Se não, qualquer dicionário traz a regência dos verbos. Mas você precisa saber primeiro o que é uma regência verbal. Regência verbal é quando existem termos que regem o verbo. Tá? É importante você saber o que é verbo transitivo direto, indireto? Mas muitas vezes um mesmo verbo pode ter até 4 regências diferentes. O que é isso? Cada regência significa um sentido ao verbo, tá? Por exemplo, vamos lá, vou começar com um exemplo aqui para você. Se eu falar, eu puxei, só eu puxei, eu puxei. Se eu colocar essa oração aqui, o verbo é intransitivo, ok, certo? Aqui o verbo intransitivo não possui complemento. Eu posso e vou colocar complementos aqui que dão sentido diferente ao verbo, tá? Então vamos lá. Eu posso muito bem falar isso aqui, ó. Eu puxei a faca. Tudo bem que você acabou de saber, ou você sabe, que a faca é um objeto direto, o verbo é transitivo direto. Mas eu puxei a faca significa 2 coisas. É um verbo ambíguo, pode ser eu puxei a faca, eu desembainhei a faca, ou eu puxei a faca para junto de mim. Existem 2 sentidos. Tudo bem? Ok? Tá. Então eu posso fazer o seguinte, eu puxei da faca. Olha só. Continuou a mesma regência, verbo transitivo direto, só que é um objeto direto preposicionado, tá? Não vai perguntar isso em prova. Em prova vai querer saber o sentido, certo? Da oração, o sentido que o verbo dá. Eu puxei da faca, eu já livrei a ambiguidade. Significa o quê? Que eu só desembainhei a faca. Eu puxei da faca, eu saquei do revólver, estava junto a mim e eu puxei, estava junto a mim e eu puxei, eu tirei, ok? E eu posso falar isso aqui. Eu puxei ao pai, mais um termo que rege o verbo. Eu puxei ao pai, aí sim eu sou parecido física ou psicologicamente com o meu pai. Eu não posso falar eu puxei o meu pai, porque aí eu peguei o velho e trouxe para junto de mim. Cuidado, eu puxei ao pai, eu puxei a mãe, esse a mãe vem com acento grave. Olha só que coisa importante. Regência verbal é legal você saber para crase. Sempre é bom, uma coisa está atrelada à outra, mas crase é uma outra história, tudo bem? Ok? Então olha só, quando eu falo esses 3 termos aqui, eu tenho 3 termos que regem o verbo. O que eu vou passar para você é o seguinte, cada termo desse muda o sentido do verbo. Então eu vou colocar verbos, os mais comuns em concurso público para você, vou mostrar aí qual a regência de cada um deles e saiba que com verbo transitivo direto pode ser uma coisa, com verbo transitivo indireto pode ser outra coisa, e é isso que eu quero que você saiba. O mais interessante é que, se fosse uma aula de conjugação de verbos, apareceriam verbos do inferno aqui. Os verbos que eu vou mostrar para você são verbos comuns de concurso, são verbos comuns do dia a dia. É que as pessoas, o brasileiro em geral, não tem essa pretensão e não tem esse cuidado com preposição e tudo mais, ok? De novo, vou repetir. Use o que você aprende em aula no dia a dia. A tendência a você errar numa prova é muito pequena, tá? Eu vou procurar seguir aqui uma ordem alfabética, tá? Porque aí eu me policio e isso chama toque, que chama organização para que você entenda. Vamos começar com o verbo agradar. Olha só o verbo agradar. Se eu perguntar para você o que significa o agradar, você já vai entender. Mas eu tenho 2 regências ao verbo agradar. Agradar no sentido de satisfazer e agradar no sentido de dar carinho, certo? Mas eu tenho que saber quando é um, quando é outro. Então, se eu disser que é verbo transitivo indireto, ou seja, tem preposição no sentido de satisfazer, e verbo transitivo direto no sentido de dar carinho, ou seja, muda completamente o sentido. Tanto que eu posso colocar a seguinte oração. A secretária, olha só o que eu vou falar, a secretária durante o expediente. A secretária agrada ao chefe. Quando eu falo a secretária agradar ao chefe, olha só sua mente poluída.
O que ela é? Ela é uma ótima funcionária. Ela paga bem aí aos clientes, ela paga o boleto, ela faz a ata da reunião perfeita. Então ela agrada ao chefe de que modo? Profissional. Isso é durante o expediente. Após o expediente, a secretária tira a preposição e outras coisas mais e agrada o chefe. Aí sim, faz carinho, faz cafuné. Olha, uma preposição muda completamente o sentido da oração, certo? Uma preposição. Uma vez estava assistindo a um jogo, eu e meu irmão, e aí eu vi o repórter do canal falar assim, o Muricy, que estava no Santos, faz tempo isso, hein? Ele falou assim, olha, o Muricy tirou o Durval porque ele não estava agradando ao técnico. Eu olhei para o meu irmão e falei, olha só o que ele falou. Aí ele falou o quê para mim? Hã? Não entendeu. Mas eu percebi, ele não estava agradando ao técnico, não estava satisfazendo. É só uma preposição? É só uma preposição, mas muda tudo. Cuidado, é igual o saldo bancário. Isso aqui muda completamente o valor da sua conta bancária. Mas dinheiro volta, tá? Sigamos. Lembre-se de uma coisa, não importa o tempo verbal. Presente, passado, futuro, não vai mudar a regência do verbo, certo? A regência é uma só. Claro, eu estou passando a teoria. Isso aqui numa prova de concurso aumenta, certo? Não importa. Entenda a teoria, entenda o conceito. Tudo bem? Sigamos. Vou pegar o verbo atender. Outro verbo comum no dia a dia. Atender. Eu não sei de que época que você é, mas eu e minha produção aqui, nós somos todos dos anos 80. Principalmente a minha câmera é dos anos 70, certo? Então, era a época do telefone, quando você ligava assim, ó. A pessoa falava assim, ó, eu vou te ligar e você esteja ao lado do telefone, porque hoje ninguém quase liga para casa de ninguém, né? Porque celular, todo mundo liga para todo mundo, já acha logo de cara. Então aqui, a minha auxiliar pedagógica aqui, ela uma vez marcou um encontro e ficou ao lado do telefone, anos 80, mais ou menos, assim. E aí, na hora que deu o horário para a pessoa ligar para ela, ela teve que ir ao banheiro. Começou a tocar o telefone, ela saiu correndo, gritando, deixa que eu atendo. E ela sempre bem, com a língua portuguesa, falou, deixa que eu atendo ao telefone, porque é coisa. Então olha só, atender, verbo transitivo indireto para coisas e verbo transitivo direto para pessoas, para seres. Cachorro é pessoa? É ser, dá na mesma. Então aqui, às vezes é melhor que pessoa. Você tem cachorro? Cachorro é legal, né? Eu tenho. É a minha cachorra, é a Brigitte, o nome dela. Sim, como é que chama o seu? Ah, entendi, gostei. Vamos lá, voltamos. Atender, então eu falo assim, ó. Eu atendo. Eu atendo ao telefone. Ao telefone. Se fosse porta, eu atendo a porta, ó, com acento grave. E eu posso falar, eu atendo, como é para seres, pessoas, eu atendo o doente. Certo? Olha a diferença. Olha a diferença. Agora, o que é mais interessante. Eu posso, isso é raro em língua portuguesa, tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso, o mesmo verbo, ter duas regências diferentes, sim, falar a mesma coisa. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a minha câmera aqui seja uma popstar do rock sertanejo, ok? Ela vai tocar lá no interior, sim? Vai tocar no interior e quer no camarim dela 600 araras azuis, senão ela não toca, senão ela não canta. Então eu chego para a pessoa e falo assim, olha, você tem que atender, vamos colocar, sei lá, um nome fictício para minha câmera, ela se chama, sei lá, Josicleia. Você tem que atender a Josicleia e tem que atender aos caprichos dela. Eu falei duas coisas diferentes, mas com a mesma semântica. Não vou colocar Josicleia, eu vou colocar nome de homem que fica mais fácil. Então você fala assim, ó, atenda, sei lá, o Paulo, ok? Atenda o Paulo e atenda aos caprichos dele. Olha aqui. Perceba que são regências diferentes, mas a semântica é a mesma. E isso você só sabe dominando o idioma. Eu falei a mesma coisa aqui. Isso aqui é raro, tá? Mas acontece. E cuidado também. Cuidado que voz passiva não tem voz passiva com preposição, ok? O telefone foi atendido por mim, não tem. Só dois verbos aceitam voz passiva com preposição, que você vai ver daqui a pouco. Certo? Tá tranquilo? Regência verbal não é uma delícia? Eu gosto, pelo menos. Sigamos aqui. Olha o verbo aspirar.
Verbo aspirar. O verbo aspirar, ele possui também duas regências. Ele pode ser verbo transitivo indireto, ou seja, tem preposição no sentido de almejar. Almejar, não é almejar, não vai colocar um i aqui, mania de brasileiro colocar i. Almeja, bandeja, azulejo, cuidado com isso. E verbo transitivo direto, no sentido de cheirar, no sentido de sugar. Então veja, eu posso falar isto aqui. Por exemplo, Maradona, aos 12 anos, tá? Maradona, aos 12 anos, aspirava a uma grande carreira. Eu falei, aos 12 anos, Maradona aspirava a uma grande carreira. O que ele queria ser? Olha aqui, ó. Ele gostaria de se tornar um grande jogador de futebol. Depois que ele foi para o Napoli, começou a ganhar dinheiro e começou a cheirar tudo, ele acaba cheirando até a preposição aqui, ó. Maradona aspirava. Olha a diferença sem a preposição. Uma grande carreira. Olha aqui, ó. Sim, mudou completamente o sentido da oração por causa de uma preposição. E muda tudo. Sigamos. Chegamos a um verbo muito interessante, muito comum no dia a dia, que é o verbo assistir. O verbo assistir. O verbo assistir possui nada mais, nada menos que 4 regências. 4! Quantos o brasileiro usa? Uma. E a errada? Olha aqui. Ele tem 4 regências. Primeira regência. Verbo transitivo direto, no sentido de ajudar. Vai ser verbo transitivo indireto, aí sim, no sentido de ver, no sentido de presenciar. Vai ser também verbo transitivo indireto, no sentido de caber. E por incrível que pareça, verbo intransitivo no sentido de morar. Olha que bizarro esse sentido aqui. Então veja, eu falo isso aqui. Eu, primeiro exemplo, eu assisto o paciente. Eu assisto o paciente, ou seja, eu ajudo o paciente. Nós assistimos. O segundo, que é comum de ver, de presenciar, nós assistimos ao filme. Olha isso aqui. Muitas vezes a pessoa fala, eu assisto o filme. Se você assiste o filme, você é o cameraman, você é o contra-regra, você ajuda o filme a acontecer. Você é o telespectador, então coloque esta preposição aqui. Se em vez de filme fosse novela, aí você falaria, nós assistimos a novela com acento grave. Por isso que a regência ajuda bastante. Sigamos. Eu tenho aqui, ó. Terceiro exemplo. Isto é um direito que não assiste, que não assiste a você. Isto é um direito que não assiste a você. Muito advogado usa isso. Olha os advogados, certo? A você tem isso aqui, ou seja, isto não lhe cabe. E, por último, e o bizarro, certo? Eu assisto em São Paulo. Olha isso. Eu moro em São Paulo. Bizarro. A primeira vez que eu vi isso na minha vida foi um conto do Machado. E ele falava assim, José assistia na rua Mata-Cavalos. Eu achei bizarra a oração, fui procurar no dicionário, faz tempo. Fui procurar no dicionário o verbo assistir e foi lá que eu vi que tem no sentido de morar, certo? Cuidado, ó. Cada terminação aqui vai refletir no verbo, o significado de cada um deles. Sigamos, vamos seguir aqui. Continuemos com a regência. Olha que coisa interessante aqui também, certo? Quando eu falei de verbos
que são transitivos indiretos e que não podem ter a voz passiva, inclui todos, com exceção de dois. E são esses dois aqui, ó. Verbo desobedecer e o verbo obedecer. Vou colocar os dois aqui. Esses dois verbos são verbos transitivos indiretos, ou seja, os dois verbos pedem a preposição. E, vou colocar um asterisco aqui, ó. Colocar um asterisco e vou colocar aqui embaixo. A voz passiva, ou seja, não existe voz passiva com verbos transitivos indiretos, com exceção desses dois aqui. Daí eu posso falar assim, ó. Eu obedeci ao pai. Eu obedeci ao pai e desobedeci ao regulamento, certo? Veja que em ambos complementos eu tenho a preposição. E se eu quiser fazer a voz passiva aqui, eu posso fazer tranquilamente. O pai foi obedecido por mim, o regulamento foi desobedecido por mim. Aí você me pergunta, por que somente esses dois verbos aceitam voz passiva? E eu te respondo com a maior técnica e a maior justificativa que existe. Porque sim. Tudo bem? Ok? Sigamos. Vamos anotando aí. O que mais? Eu tenho aqui, olha que verbo interessante, que é o verbo levantar. O verbo levantar. O verbo levantar, ele tem duas regências, certo? Verbo transitivo direto, normal, quem levanta, levanta algo, levanta alguém. Ou, olha que lindo, verbo intransitivo, mas ele é pronominal. Vai ter esse pronome aqui, ó, levantar-se. Então você fala assim, ó, por exemplo, eu levantei a cadeira, normal, ou eu me levantei, certo? Precisa, aí para ser verbo intransitivo, levantar, assim, no mesmo coisa, erguer-se, certo? Precisa desse pronome reflexivo que volta para o sujeito. Tranquilo? Normal? Sigamos? Como é que tá? Não é gostoso, regência? Eu gosto, pelo menos. Eu acho interessante. Olha só que verbo interessante. Vou pegar dois verbos aqui. O verbo pagar e o verbo perdoar. Por que eu estou pegando esses dois verbos? Porque ambos possuem a mesma regência. Ok? Possuem a mesma regência. O verbo pagar aqui e o verbo perdoar vai ser verbo transitivo indireto para pessoas e seres. O pagar, principalmente, para quitação, quitar. Ok? E o perdoar, verbo transitivo direto para coisas. Ok? E para o verbo pagar, vai ser no sentido também de comprar. Verbo pagar, tá? Cuidado. Você não paga pessoas. Comprei pessoas. Isso não se faz desde 13 de maio de 1888. Desde a abolição da escravatura. Não tem, você não compra pessoas. Ah, você comprou o juiz. Eu não comprei o juiz, eu subornei, ele não é seu. Certo? Então eu posso falar muito bem assim, ó. Paguei o carro, ó, certo? Paguei o carro e ao pai. Paguei o carro e ao pai. Veja, não é verbo transitivo direto e indireto. Certo? É diferente. Ele tem dois complementos diferentes, mas ele pode ter dois complementos num só. Eu paguei a conta ao meu pai. Normal, sem problema algum. E o verbo perdoar. Perdoamos. Perdoamos a dívida, coisas. Perdoamos a dívida e ao devedor. Certo? Pega a oração do Pai Nosso. Você reza como? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, Cristo era tão bom que até português ele sabia. Ó. Regência perfeita daqui. Não é legal? Só eu gosto de regência? Não é gostosa a regência? Sigamos. Olha esse verbo, verbo preferir. Este verbo preferir ele é uma coisa bizarra. Por quê? É um verbo que está entrando em extinção. Por que entrando em extinção? Ninguém quase mais fala verbo preferir. Fala assim, eu sou muito mais ficar aqui. Sou 1000 vezes. Primeiro, verbo preferir tem valor absoluto. Você não pode preferir 1000 vezes. Você não pode preferir mais,
certo? Quem prefere, prefere. Se a pessoa quiser falar, eu prefiro 1000 vezes, então começa, prefiro, foram 5, até dá 1000. Então quem prefere, prefere. Outra coisa, quem prefere, prefere algo a outro. Verbo transitivo direto e indireto. Perceba que quando eu falo, eu prefiro, olha isso, arroz a feijão, eu prefiro arroz a feijão, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Preste atenção, arroz é objeto direto, é o elemento preferido. Esse é o preterido, é o que você não quer. Não significa que feijão você não goste. Tudo bem? Então eu prefiro arroz a feijão. Não fale eu prefiro 1000 vezes arroz do que feijão, que a sua regência estará errada. Tudo bem? Até aqui? Bom, claro que existem muito mais verbos, mas eu peguei os mais comuns para concurso público, certo? Só tem uma forma de você saber se você dominou tudo isso aqui. É fazendo exercício. Vamos a eles. Abaixo há apenas uma frase correta quanto à regência verbal. Identifique-a. Letra A, não o obedecerei a partir de hoje. Letra B, proíbo-lhe de sair sem autorização. Letra C, ninguém obedece o horário. Letra D, afirma toda não simpatizou com a chefia. Letra E, ele não se dignou a responder-nos. E aí? Bom, essas pegadinhas que aparecem em concurso público são frases maravilhosas, mas acontecem coisas bizarras. Fique atento, certo? A regência do verbo sempre, ok? Primeiro, não o obedecerei. Olha só, quem obedece, obedece a alguém. Por causa deste a alguém, o pronome jamais poderia ser o, seria o lhe. Por isso que a letra A não é a correta. Letra B, proíbo-lhe de sair sem autorização. Quem proíbe, proíbe alguém, não é esse lhe. Proíbo-o, proíbo-a, não é a letra B, justamente por causa disso. Letra C, ninguém obedece o horário. Olha aqui, ó, pegadinha de novo. A pessoa que não entendeu ou a pessoa que está desatenta acha que essa é a correta. Quem obedece, obedece a. Então, ao horário. Tudo bem? Vamos para a letra D. Letra E, ele não se dignou a responder-nos. Isso aqui é uma sacanagem do inferno. Por que isso é uma sacanagem do inferno? Porque a gente está acostumado a falar dessa forma, mas não. Não se dignou de, não se dignou a. Isso aqui é pegadinha do inferno, não é a letra E. O que sobrou pra gente? Sobrou a letra D. A firma toda não simpatizou com a chefia. Cuidado, mas não me vai falar igual italiano. Certo? Principalmente os italianos da Moca lá em São Paulo, que me falam assim, eu não me simpatizei. Não tem esse me, é simpatizar com, não é simpatizar-se, certo? Resposta correta, letra D de Dercy Diaba. Bizarro, né? Bom, então acompanhe comigo a leitura do próximo exercício. Quanto à regência verbal, escreva 1 nas orações corretas e 2 nas incorretas. Eu o ajudei como pude, preferia remar do que voar de asa delta, eu não visava o cargo do diretor, deparei com ela bem perto de mim, nós tentamos convencê-lo que tudo era imaginação. Olha só, de novo os números para deixar a gente confuso, mas cuidado. Então, ó, 1 correta, 2 errada, certo? Vamos lá. Eu o ajudei como pude. Quem ajuda, ajuda alguém. Eu o ajudei. Então, correto, ó, número 1, certo? Preferia remar do que voar de asa delta. Quem prefere, prefere algo a outro. Então, esse do que está errado. Aqui é A. Essa aqui é errada. Número 2. Eu não visava o cargo de diretor. Quem visa, visa a algo, no sentido de almejar. Então, eu não visava ao cargo do diretor. Ok. Isso aqui também é número 2. Deparei com ela bem perto de mim. Deparar-se com, deparar com. Tanto faz aqui a regência do verbo deparar. Então, isso está correto. A próxima é uma pegadinha do inferno. Quem convence, convence alguém de algo. Tudo bem? Aí você lê, nós tentamos convencê-lo, faltou um D aqui, de que tudo era imaginação. Mas, você fala, eu gostaria de que você viesse, eu precisaria de que você fizesse. É comum que não apareça esse D numa oração. Então, essa a gente pode também considerar como correta. Ok? Então, nós temos aí a sequência 1, 2, 2, 1, 1, certo? 1, 2, 2, 1, 1. Resposta correta, letra D de Dercy Diaba. Numa prova de concurso, certo? Cada vez que você assinalar o número, você vem aqui, ó, e vá acabando. Você vê que no terceiro número, ó, 1, 2, 2,
Você já elimina tudo e já acha a resposta. Às vezes é muito mais rápido para você conseguir resolver o exercício. Bom, eu espero que a regência verbal faça parte da sua vida, assim como todas as outras partes da gramática para você. Um abraço e até a próxima.